Falar de política agora aqui no SBT Meio-Dia, porque é o seguinte, o governador Carlos Moisés, já estou aqui com o Cláudio Prisco, com o repórter Marcos Franzoni, chamou os jornalistas agora pela manhã, Prisco, para apresentar um balanço dos 100 primeiros dias de governo. O Franzoni acompanhou e pode trazer um relato para a gente, Franzoni. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Basicamente, Fernando e Prisco, o que o governador quis fazer foi, obviamente, mostrar o seu serviço, né? E fez questão de salientar que este é um governo técnico e que não faz promessas. Basicamente isso. Vocês lembram daquela história que o secretário Paulo Eli esteve aqui, inclusive, falando sobre o fim das isenções, uma revisão de isenções fiscais e tal? Ele falou sobre isso. Eu fiz uma pergunta. O secretário disse aqui que havia possibilidade, inclusive, de atrasar salários ou não pagar salários, enfim, eu perguntei, existe ainda essa possibilidade depois de 100 dias de uma avaliação, uma reavaliação? Ele me disse, não, agora nós já conseguimos restabelecer a ordem econômica no Estado. Muito bom. Trouxemos daqui e dali verbas e agora não há mais essa possibilidade. Contudo, continuam as tratativas para, de fato, reduzir esses incentivos fiscais que, de acordo com o governo, são excessivos. Franzoni, Prisco, este foi um dos pontos altos desses 3 primeiros meses, né, na Prisco? verdade, complementando o Franzoni, Fernando, nunca houve risco de atrasar. Por que ele declarou aquilo aqui, então? Declarou para já conter o ímpeto dos sindicatos em relação a reajustes salariais, para mostrar que a situação estava delicada, mas que nós conseguimos reverter e vamos chegar até o final do ano com salários em dias, provimento do 13º e preferencialmente com obras e investimentos. Entendi. Evidentemente, a jogada foi essa e não é condenável, não, faz parte do jogo. Agora, com relação às isenções fiscais, só para completar, Fernando, não só reduzir, precisa haver, não aponta transparência, do outro lado, critério. Concessão para segmentos empresariais e para empresas, mas de maneira criteriosa e transparente. Não é possível favorecer alguns segmentos ou algumas empresas em detrimento de outras. E agora, com essa abertura que o governo deu, uma demonstração de boa-fé, de correção, de integridade, de abrir todos os números ao Tribunal de Contas do Estado, isso é a maior demonstração que o governo não tem o que esconder. E mais do que isso, a própria Assembleia também vai, com base nos projetos encaminhados pelo governo do Estado, avaliar essa questão das isenções para que possamos efetivamente conceder naqueles segmentos, naquelas empresas que podem favorecer a economia do Estado, gerando renda e emprego. Isso que é importante para o Estado. Não é atender esse ou aquele em troca de algum favor. Não. O que precisa ficar claro, o objetivo prioritário e final é exclusivamente injetar recursos na economia do Estado, aumentando a receita e aí a máquina gira, as obras e os investimentos chegam. Antes do Franzoni continuar com o relato dele aqui, a gente separou, Prisco, Franzoni, alguns pontos que nós julgamos os mais relevantes do governo de Carlos Moisés, aquilo que a gente discutiu aqui. Você vê com a gente, nesses 100 dias de governo, fim das agências regionais, a reforma administrativa que demorou, mas chegou na Assembleia Legislativa. Já está tramitando? Já está tramitando, com corte de 2.000 cargos comissionados e por aí vai. As isenções fiscais, como o Franzoni já trouxe para a gente a informação, o possível atraso dos salários, que o Franzoni acabou de confirmar que não existe mais esse risco, informação trazida pelo próprio Franzoni lá da coletiva, e também outro ponto alto que foi a reforma das pontes no acesso à capital, que agora de fato vai acontecer. O que mais você viu lá, hein, Franzoni? Legal. Sobre essa história de reformas e de obras, algo muito importante é o acesso ao aeroporto, ao novo aeroporto, ao novo terminal, né? O governador disse o seguinte, que não há uma garantia de que esse acesso estará pronto, de fato, assim que o terminal estiver pronto, né? Mas, de acordo com o próprio governador, se o acesso não estiver pronto, será buscada uma nova alternativa. Não disse qual, ele já mas revelou, inclusive, haverá uma alternativa para que, assim que o terminal estiver pronto, possa, obviamente, ter acesso a... O plano B é abrir uma pista só ou usar a base aérea. A colocação inicial do Franzoni, complementada agora, de que é um governo técnico e que não faz promessa. Essa questão do acesso ao aeroporto é um exemplo clássico. Vários governos passaram, 2 ou 3, e não resolveram. É evidente que esse governo não vai resolver
em 8, 9, 10 meses. Agora, está comprometido numa solução, se não for definitiva, algum paliativo. Na questão também relacionada à Ponte Hercílio Luz, que ontem ele lá esteve, Fernando. Isso. A gente trouxe a informação agora aqui. No início do jornal eu acompanhei. Quer dizer, é outra demonstração clara. Os governos prometeram, essa ponte está interditada há mais de 30 anos e agora efetivamente ele está se movimentando e deu um prazo, dezembro. Então, acho que é por aí. É um governo técnico, sem cacuete político, e isso ficou retratado na sua composição, onde aqui ou ali até alguns cargos políticos foram preenchidos com representantes da classe política, mas majoritariamente formado por técnicos, principalmente em áreas nevrálgicas, onde as atitudes não eram nada ortodoxas, como setor de compras da saúde, contratos da Secretaria da Administração, Secretaria de Infraestrutura. Quem ele colocou ali? Militares da sua absoluta confiança, para que a torneira seja fechada, aquela torneira que irrigava campanhas eleitorais. Muito bom, Prisco. O Franzoni vai voltar ainda nesta edição com a entrevista do governador. Terminou agora há pouco lá essa coletiva, né, Franzoni? A gente saiu ainda no finalzinho para trazer o material para... E o que mais você pode destacar nesse primeiro momento? Olha, interessante que o governador e todos os seus secretários, estava o secretariado inteiro ali. O colegiado todo. O colegiado todo. Foi solene? Solene. O governador destacou o seguinte: este é um governo que tenta enxugar as contas, né? E falou especificamente da questão do combustível, dos combustíveis. O governo economizou... São imagens de lá agora? São imagens de lá. São imagens de lá. O governador informou que foram economizados R$132 mil em combustível nesse período. 132 mil só em combustíveis. Economia no papel, vocês lembram que não se usa mais papel? Tudo digital, inclusive o Detran agora... E até no cafezinho. O pessoal diz que no cafezinho e no lanchinho da tarde, em determinados órgãos, já não existe mais. Vendeu as aeronaves também? Elas estão em processo de venda. Não, o fato, né, Franzoni e Fernando, de ter extinguido, propondo a extinção, está na reforma administrativa que tramita na Assembleia, a extinção de 2.000 cargos comissionados ou funções gratificadas, é a maior demonstração de que deseja enxugar. Senão, ocuparia esses cargos, como sempre todos os governos ocuparam, com apadrinhados políticos, representantes partidários. Essa que é a grande verdade. E outro ponto que precisa ser destacado é o seguinte: o decreto já acabou com as agências que eram uma promessa de campanha, essas agências regionais que eram, na verdade, grandes cabides de emprego espalhadas aí pelo estado. E o seguinte, isso também forçou a aproximação com os municípios, com os prefeitos, Exatamente. Porque agora não tem mais o braço da ADR lá no Agora no o contato sul, no é norte. direto. Exato. Do Estado com os municípios, através, no máximo, das associações regionais de municípios, sem as agências reguladoras ou as secretarias, que, na verdade, eram fontes de prática política. Agora, naquele telão que foi colocado ali no começo, tinha um tópico que me chamou a atenção, que valeria uma rápida apreciação. Os destaques. Reforma administrativa, atraso de salário... Reforma das pontes. Exato, que foi o que a gente já acabou de falar. Tá e o perfeito. atraso dos salários, então, Tá que perfeito. está Acho que solucionado o problema. Descartada a princípio. A matéria do Franzoni depois chega com maiores detalhes, né? Ok. Graça, você já tem a entrevista do governador aí? Já chegou? Ainda não. Então, Franzoni, você volta já para a gente ouvir o governador, as explicações, mas já ficou bem claro aqui com a sua participação. Compra lá e volta. Muito bom.